Que bom que os bons ventos os trouxeram novamente à continuação de nossas leituras. Então vamos lá? 256ª noite. Acordada por Dinazarda, Sherazade prosseguiu a história do dia anterior. Não se pôde expressar qual foi o pasmo do rei da Pérsia quando viu tantas riquezas encerradas em tão pequeno espaço. O que, príncipe? Clamou ele. Chamais uma tenue prova do vosso reconhecimento, quando não me deveis coisa alguma a um presente de preço inestimável? Declaro-vos ainda uma vez que de nada me sois devedor, nem a rainha vossa mãe, nem vós. Considero-me felicíssimo com o consentimento que destes a aliança que contraí convosco. Senhora, disse a rainha Gulnari, voltando-se para ela, o rei vosso irmão confunde-me. Pedir-lhe-ia que levasse a bem que recusasse o seu presente, se não receasse ofendê-lo. Rogai-lhe que me dispense de o aceitar. Senhor, replicou o rei Salé, não me admiro que vossa majestade ache o presente extraordinário. Sei que não estão acostumados na terra a ver pedrarias desta qualidade em tão grande número juntamente. Porém, se vossa majestade não ignorasse que sei onde ficam as minas de onde se extraem e que está à minha disposição fazer delas um tesouro mais rico de que todos os tesouros da terra, admirar-se-ia de termos a ousadia de fazer-lhe um presente de tão pouca monta. Por isso vos suplicamos que não olheis para ele por esse lado, mas sim pelo da sincera amizade que nos obriga a vô-lo oferecer, e de não nos dar o desgosto de não o aceitar. Uns modos tão corteses obrigaram o rei da Pérsia a aceitar, dando-lhe muitos agradecimentos, assim como a rainha sua mãe. Passados alguns dias, o rei Salé manifestou ao rei da Pérsia que a rainha sua mãe, as princesas suas parentas e ele teriam o maior gosto em ficar para sempre na sua corte. Porém, como havia já largo tempo que estavam ausentes do seu reino, a sua presença se tornava-lhe necessária. Levasse a bem que se despedissem dele e da rainha Gulnari. O rei da Pérsia significou-lhes que sentia muito não poder fazer-lhes o mesmo obséquio, isto é, uma visita aos seus estados. Porém, como estou persuadido, acrescentou ele, que não vos esquecereis da rainha Gulnari e que havereis visitar de quando em quando, espero que terei a honra de tornar-vos a ver mais de uma vez. Houve muitas lágrimas de parte a parte na despedida. O rei Salé foi o primeiro a apartar-se, porém a rainha sua mãe e as princesas foram obrigadas para o seguir a arrancar-se, para assim dizer, dos braços da rainha Gulnari, que não podia resolver-se a deixá-las partir. Tendo desaparecido todos, não pôde o rei da Pérsia deixar de dizer à rainha Gulnari, Senhora, teria considerado como um homem que quisesse abusar da minha credulidade o que houvesse empreendido contar-me por verdadeiras as maravilhas que presenciei desde o instante que vossa ilustre família honrou ao meu palácio com sua presença. Porém não posso desmentir os meus olhos. Lembrar-me-ei dela toda a minha vida, e não cessarei de abençoar o céu por vos ter dirigido a mim, de preferência a qualquer outro príncipe. O pequeno príncipe Beder foi criado e educado no palácio, debaixo da direção do rei e da rainha da Pérsia, que o viram com grande satisfação crescer e aumentar em beleza, satisfação que se tornou muito maior, à proporção que avançava em idade, pela sua jovialidade contínua, pelos seus modos agradáveis em tudo o que fazia e pelas demonstrações de retidão e da viveza do seu espírito em tudo o que dizia. O rei Salé, seu tio, a rainha, sua avó e as princesas, suas primas, sensíveis a tal contentamento, vinham de quando em quando tomar parte nele. Não tiveram trabalho algum em ensinar-lhe a ler e escrever, e aprendeu com a mesma facilidade todas as ciências que convinham ao príncipe da sua ordem.
Tendo o príncipe da Pérsia completado os 15 anos, executava já todos os exercícios com mais destreza e graça que seus mestres, e era tão cordato e prudente que causava admiração. O rei da Pérsia, que reconhecera nele quase desde o seu nascimento essas virtudes tão necessárias ao monarca, que o vira corroborar-se nelas até então, e além disso ia sentindo todos os dias as grandes enfermidades da velhice, não quis esperar pela sua morte para lhe dar a posse do reino. Foi-lhe fácil fazer com que o seu conselho consentisse no que desejava a esse respeito, e os povos souberam a sua resolução com muita alegria, visto que o príncipe Beder era digno de os reger. Com efeito, como havia largo tempo que aparecia em público, puderam observar que não tinha ar desdenhoso, orgulhoso e desagradável, tão familiar em muitos outros que olham para tudo o que lhes é inferior com altivez e desprezo insuportável. Sabiam, pelo contrário, que olhava para todos com tal bondade que os convidava a aproximarem-se, que ouviu favoravelmente os que precisavam de falar-lhe, que lhes respondia com a benevolência que lhe era peculiar, e que não recusava coisa alguma a ninguém, sendo justo o que lhe pedisse. Determinou-se a data da cerimônia e nesse dia, no meio do seu conselho, que era mais numeroso que de costume, o rei da Pérsia, que se assentava logo no seu trono, desceu, tirou a coroa da cabeça e pô-la sobre a do príncipe Beder. E depois de o ter ajudado a subir ao seu lugar, beijou-lhe a mão, para mostrar que lhe entregava toda a sua autoridade e todo o seu poder, depois do que colocou-se abaixo dele na ordem dos vizires e dos emires. Vieram logo os vizires, os emires e todos os principais oficiais prostrar-se aos pés do novo rei e prestaram-lhe o juramento de fidelidade, cada um pela sua ordem. Fez depois o grão-vizir o relatório de alguns negócios importantes sobre os quais ele falou com tal sabedoria que causou a admiração de todo o conselho. Depois alguns governadores acusados de má administração, e nomeou outros com discernimento tão justo e razoável que granjeou as aclamações de todos, tanto mais honrosas quanto a lisonja, não tinha parte alguma nelas. Saiu, depois do conselho, e acompanhado do rei seu pai, foi ao quarto da rainha Gunari. Esta, logo que o viu com a coroa na cabeça, correu a ele e abraçou-o com muita ternura, desejando-lhe um reinado de longa duração. No primeiro ano do seu reinado, o rei Beder desempenhou-se de todas as funções reais com grande zelo. Sobretudo, aplicou-se muito a instruir-se no estado dos negócios e em tudo que pudesse contribuir para a felicidade dos seus vassalos. No seguinte ano, depois de o ter confiado a administração dos negócios ao seu conselho com beneplácito do antigo rei seu pai, saiu da capital com pretexto de partir para uma excursão venatória, quando o seu intento era visitar todas as províncias do reino, a fim de cortar nelas os abusos e estabelecer a boa ordem e a disciplina por toda parte, e tirar os príncipes seus vizinhos mal intencionados, aparecendo nas fronteiras, a vontade de empreender qualquer violência contra a segurança e o sossego dos seus estados. Foi preciso um ano inteiro a este jovem rei para levar a cabo um objetivo tão digno dele. Não havia muito tempo que estava de volta, quando o rei seu pai adoeceu tão perigosamente que ele mesmo conheceu logo que não tornaria a levantar-se. Esperou o último instante da sua vida com grande sossego, e o único cuidado que teve foi recomendar aos ministros e aos senhores da corte do rei seu filho que persistissem na fidelidade que lhe juraram, e não houve nenhum que não renovasse o juramento de tão boa vontade como da primeira vez. Morreu finalmente com grande pesar do rei Beder e da rainha Gunari, que fizeram conduzir seu corpo a um mausoléu com pompa proporcionada à sua dignidade. Acabadas que foram as exéquias, não se opôs o rei Beder a seguir o costume persa, chorar os mortos
um mês inteiro e não ver pessoa alguma durante esse tempo. Se atendesse ao excesso da sua dor e se fosse permitido a um grande rei entregar-se a ela, teria chorado seu pai durante toda a vida. Nesse intervalo, a rainha mãe da rainha Gunari e o rei Salé, com as princesas suas parentas, chegaram e tomaram grande parte na sua dor. Passado que foi o mês, não pôde o rei dispensar-se de dar entrada ao seu grão-vizir e a todos os grandes da sua corte, que lhe suplicaram largasse o vestido do luto e se mostrasse a seus vassalos e se encarregasse novamente do cuidado dos negócios incomodantes. Mostrou logo tão grande repugnância em ouvi-los que o grande vizir foi obrigado a falar e a dizer-lhe: Senhor, não há precisão de representar a vossa majestade, que não é dado senão a mulheres ficar num luto perpétuo. Nem supomo que seja a vossa intenção seguir o seu exemplo. Nem as nossas, nem as vossas lágrimas seriam capazes de restituir a vida a vosso pai, o defunto rei, ainda que não cessassem de chorar toda a nossa vida. Pagou, como todos os homens, o tributo indispensável da morte. Não podemos, todavia, dizer absolutamente que esteja morto, atendendo a que estamos vendo na vossa sagrada pessoa. Não duvidou ele mesmo, morrendo, reviver em vós. A vossa majestade pertence provar que não se enganou. Percebendo a claridade do dia, cessou de falar Sherazade nesse instante. Que sorte teve o rei da Pérsia em ter um príncipe tão prodigioso, tão equilibrado e tão justo. E agora que ele partiu, sentiu com muita dor essa partida. Será que ele terá problemas para administrar o reino? Veremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.